teoria de Tomita Takezaki, na mecânica quântica. Okay. Então, vamos lembrar um pouquinho a construção, né? Então, a gente precisa de 3 ingredientes. Tá? Precisamos de um espaço de Hilbert. Aqui a gente pode pegar um espaço de Hilbert de dimensão D. Então, os operadores são as matrizes complexas de tamanho D vezes D. Depois, precisamos de uma álgebra de von Neumann, então, aqui vamos pegar justamente o conjunto de todas as matrizes D vezes D que atuam no espaço de Hilbert. H, tensor HB. HB é uma cópia de H. E só um momento que estão batendo na porta. Só um momentinho. Quem é? Mas agora eu estou dando aula. Estou dando aula, tem que subir para cima. Agora eu não posso, estou dando aula. Alô? Tá ótimo, então estou de volta. Então, o HB é uma cópia de H com a mesma dimensão. Então, esse aqui é a álgebra de von Neumann. E depois precisamos de um estado de vácuo ômega cíclico e separante para a álgebra. Isso significa que A de ômega é denso em H, tensor HB, e que se por um acaso um elemento da álgebra de von Neumann atuando no estado ômega dá zero, A é igual a zero. Então, na última aula, como estado cíclico e separante, a gente, assim, utilizou o seguinte estado. Então, somatório de 1 até D, até a dimensão do espaço de Hilbert. Depois aqui tem coeficiente CI, e aqui os elementos da base, I, A e B. E com a ressalva que todos os CIs, com I de 1 até D, fossem diferentes de zero. Então, esse aqui, a gente, na última aula, calculou a entropia de emaranhamento, e ômega é um estado emaranhado. Isso é muito simples de verificar, mesmo sem utilizar a entropia de emaranhamento. Então,
vamos mostrar de novo, isso de qualquer maneira é interessante lembrar, que este estado aqui, ômega, é um estado cíclico. É um estado cíclico para a álgebra de Von. Então, como vamos fazer isso? Temos que mostrar que qualquer vetor que pertence ao espaço de Hilbert, H, tensor HB, pode ser escrito como uma combinação linear dos elementos da álgebra atuando no estado ômega. Então, como vamos fazer isso? A gente sabe que psi, ele sempre pode ser escrito como uma combinação linear da base. Então, somatório em J, certos coeficientes alfa e J, e aqui temos os elementos da base, IA, JB. Então, para mostrar que ômega é cíclico, a gente pode mostrar que um elemento genérico da base, que seria IA vezes JB, pode ser escrito desta forma aqui, como uma combinação linear dos elementos da álgebra atuando em ômega. E claro que se eu mostro que qualquer elemento da base pode ser escrito desta forma, também qualquer psi vai ser escrito como uma combinação linear de elementos da álgebra vezes ômega, que, portanto, ômega é cíclico. Então, para mostrar isso, vamos pegar um operador, vamos pegar o operador, vamos pegar esse operador aqui, IA, JA, tensor IB, ok? Esse aqui é um operador que pertence a, é um elemento da álgebra de von Neumann que estamos considerando. Isso aqui é uma matriz complexa, D vezes D, ok? Todo mundo está me acompanhando? Perguntas? Ô, professor, tudo ok. Está tudo certo, né? Então, vamos ver o que acontece se, quando a gente atua com esse operador, tensor I de B, no estado ômega. Então, isso aqui vai dar I de A, tensor J, tensor I de B. É aqui, somatório em K, de 1 até D, de CK, K de A, K de B. Então, a identidade, quando atua em K de B, não faz, permanece a identidade, não faz nada. Então, isso aqui a gente pode eliminar, é aqui, deixa K de B. Agora, quando J atua, se contrai com Ka, isso vai dar delta J de K. Então, como produto final desta operação, a gente vai ter I de A,
que é esse aqui. Depois o J se contrai com K, vai dar delta JK, então o somatório em K vira JB vezes CJ, ok? Então, a gente tem que IA J de A tensor IB atuando no vetor ômega vai dar CJ I de A J de B. Então, essa é uma relação muito interessante, é que agora vamos fazer uso do fato que todos os coeficientes CJ são, por construção, diferentes de zero. Então, como CJ, todos os CJ são diferentes de zero, eu posso escrever I de A JB igual, aqui tem 1 sobre CJ, aqui tem I de A, J de B, J de A, e aqui tem tensor I de B. Tudo isso atuando no estado ômega. Então, esta relação mostra que um elemento qualquer da base de H tensor HB pode ser escrito como uma combinação linear de elementos da álgebra de von Neumann atuando no estado ômega. Então, esta relação mostra que o estado ômega é realmente cíclico. Ok? Dúvidas sobre isso? Perguntas? Alô? Tudo ok? Tem alguma pergunta? Alô? Tudo ok, professor. Tá tudo certo, né? Então, eu vou deixar agora como exercício, né? Exercício. Isso é simples, né? Mostrar que o estado ômega é separante. Separante, ou seja, se A ômega é igual a zero com A, um elemento da álgebra, então o próprio A é nulo, ok? Isso é um exercício bastante simples. E, basicamente, utilizar um raciocínio parecido com isso aqui, ok? Vou deixar para a próxima aula. Se tiverem dificuldades, depois eu vou fazer, ok? Então, temos um estado cíclico e separante. Então, podemos agora introduzir o operador de Tomita Takezaki. Operador TT, o operador S. Lembrando que o operador S, ele é definido desta forma aqui, ômega igual a complexo conjugado, ômega, para qualquer A, qualquer elemento da álgebra, ok? Então, esta é a definição do operador de Tomita Takezaki. Então, agora vamos ver qual é a expressão deste operador, né? Lembrando que S é um operador antilinear. Antilinear. Ok.
Então, para calcular S, a gente pode fazer um raciocínio também parecido com o que fizemos antes, né? Então, para calcular S, é preciso calcular qual é a ação de S sobre um elemento qualquer da base de HA tensor HB. Se eu conheço a ação de S sobre um elemento qualquer, eu conheço a ação de S sobre todos os vetores do espaço de Hilbert, porque qualquer vetor pode ser escrito como uma combinação linear da base. Então, vamos utilizar sempre o operador IA tensor, IA JA tensor a identidade, ok? Então, este é o operador que vamos utilizar para resolver esta equação aqui, e o complexo conjugado desse operador é JA IA tensor a identidade, ok? Aqui eu tenho que trocar I com J. Aqui já tem um primeiro ponto, se troca I com J num complexo conjugado. Então, esse é um operador que vai trocando, basicamente, elementos do espaço de Hilbert, H, com elementos do espaço de Hilbert, HB. Isso vai ser muito, muito importante. Então, vamos tentar resolver esta equação aqui. S e A J de A tensor B atuando no estado ômega igual a complexo conjugado, então J A I de A tensor IB. Ok? Tá ok esse ponto? Vamos tentar resolver esta equação aqui. Então, vamos pegar ômega somatório em K de C de K, K de A, tensor K de B. Perfeito. Então, vamos calcular este primeiro termo. Então, aqui temos S. A identidade atuando em K não muda nada, então fica K. Então, temos o J. O J agora se contrai com o K de A. Então, o primeiro termo vai dar S de I permanece I. Depois, este J se contrai com este K, vai dar um delta JK. Então, sobra um J, B, C de J. Ok? Então, este é o primeiro termo. E agora temos que calcular o lado direito. Então, temos que fazer isso aqui. Então, aqui o J permanece o mesmo. Depois, o I, agora é o I que se contrai com o K. Vocês estão vendo? Esse I aqui se contrai com o K, vai dar delta I de K, portanto, vai dar
I de B, C de I. Então, aqui temos igual C de I, depois J de A, I de B. Então, agora temos que lembrar que S é antilinear. Isso significa que S eu tenho um coeficiente alfa atuando num estado. Isso aqui é igual a alfa complexo conjugado S atuando no estado. Ele é antilinear, não é linear, porque senão haveria uma, como vocês podem ver, ele muda A no complexo conjugado. Então, isso aqui vai me dar complexo conjugado de CJ, S de I de A, J de B, igual a CI, J de A, I de B. Então, como todos os Cs são diferentes de zero para qualquer valor de I de 1 até D, então S de I de A, J de B é igual a CI dividido C estrela J de A, I de B. Então, essa aqui é a ação do operador de Tomita-Takezaki sobre os elementos da base. E aqui já dá para ver o que esse operador faz. Ele troca, basicamente, I com J. Ou seja, troca Alice. Isso é Bomb. Então, troca Alice com Bomb. Isso é uma operação muito importante. Ok? Vocês estão vendo aqui, né? Aqui eu tenho IJ e do outro lado eu tenho JI. Ok? Tá ok? Este cálculo aqui, isso é um ponto importante. Vamos fazer uma pausa, vamos ver se tem alguma pergunta ou dúvidas sobre esses cálculos. Tem alguma dúvida? Alô? Tudo ok? Professor, como é que ele troca Alice com Bob só conjugando a base? Não consegui entender. A gente vai fazer vários exemplos, tá? Ok? Por exemplo, veja bem, vamos só para... Então, vamos supor que, por exemplo, ômega seja, por exemplo, que o espaço de Hilbert HA tenha dimensão 2, tá certo? Então, eu tenho 0 e 1. Correto? Isso aqui são os elementos da base de HA. No caso de dimensão 2, eu tenho também os elementos da base de HB. Então, é 0, B, 1 de B. Então, vamos pegar como estado cíclico e separante, vamos pegar esse estado aqui, 0A, 0B, mais
um A, um B. Então, aqui a gente pode colocar um coeficiente F, ok? E aqui a gente coloca um coeficiente de normalização, 1 mais F ao quadrado. Então, ômega, ômega, vale 1, e ômega, ele tem a forma, né, CI, I de A, I de B, ok? Com I, que vai de 1 até 2, que é a dimensão do espaço de Hilbert. Isso só para fazer um exemplo. Então, nesse caso, o coeficiente C0, ele vale 1 mais F ao quadrado, 1 meio, e o coeficiente C1, ele vale F, 1 mais F ao quadrado, 1 meio. Correto? Está acompanhando este exemplo? É o exemplo mais simples que a gente pode ver. Sim. Então, a gente tem S atuando em 0A, 0B. Depois tem S atuando em 0A, 1B. Depois tem S atuando em 1A, 0B. E depois tem o S atuando em 1A, 1B. Então, aqui vai ser, lembrando que a ação do S é CI dividido CJ. Então, o primeiro termo aqui é C0 dividido C0, e aqui não faz nada, eu tenho que trocar isso com isso, então aqui não muda nada. É a mesma coisa, porque se eu trocar, não muda nada, tá certo? São todos estados, os dois são estado zero, ok? Isso aqui se simplifica. Então aqui não muda nada, porque mesmo que eu troque, mas ambos os estados são zero, então não acontece nada. Vamos ver o 0,1 agora. Então, aqui vai ser C0, ou seja, vai ser 1, 1 mais F ao quadrado, o meio. Depois vai ser dividido C1, então, 1 mais F ao quadrado, o meio, sobre F. Então, isso aqui vai embora. E agora aqui, troca 1 com 0. Então, S de 0A, 1B é 1 sobre F, 1A, 0B. Agora fica clara a troca, né? Alice tinha o estado 0 antes, Bob tinha o estado 1, depois que eu aplico S, Alice tem um 1 e Bob tem um 0. Trocou? Ok? Ficou claro agora? Ficou sim, professor. Agora deu para mim. Mais dúvida? Esses são pontos importantes. Então, exemplos, justamente por isso que eu estou mostrando isso tudo na mecânica quântica, porque dá para, com exemplos bastante simples, dá para entender o que está acontecendo. Né? Então, aqui, Alice tinha um 0, Bob tinha um 1, e depois, Alice tem um 1 e Bob tem um 0. Ok? Então, agora, dá para você perceber de forma geral, né? Aqui, Alice tinha o I, o Bob tinha o J, depois a Alice tem o J, e o Bob tem o I. Ok? Então, houve uma troca. Ok? Essa troca é modulada por este coeficiente aqui. Ok?
Tá ok. Deu para entender agora. Deu para entender? Tá. Então, agora vamos escrever S em forma matricial, né? Então, aqui a gente escreve S como sendo a identidade total de H e HB, depois S e depois a identidade. Então, aqui a gente escreve somatório em IJ, aqui temos IA, JB, I de A, JB. Isso aqui é a primeira identidade, ok? Depois eu tenho S e depois vai ter a segunda identidade, então vamos colocar MN, então aqui vai ter M de A, N de B, N de A, N de B. Então, agora vamos usar o resultado que SMN é igual a CM dividido C estrela N. E aqui tem uma troca, tem N de A, M de B. Estão me acompanhando? Ficou clara a identidade? Normalmente, a identidade em H é somatório sobre a base, J. Mas como aqui H é H tensor HB, então eu tenho que colocar um elemento da base de H tensor HB e por aí vai. Então, a identidade é dada por esta expressão aqui, ok? Então, S vai ser igual somatório IJ, MN, primeiro termo, continua, depois aqui, aqui vai ser I de A, J de B, aqui vai ser N de A, M de B, e aqui vai ser M de A, N de B, e aqui com os coeficientes CN, CM dividido CN. Então, aqui, e com N vai me dar uma delta IN, depois temos J com M, vai me dar delta JM. Então, o S vai ser somatório I J, que vai ser I de A, depois é o M fica J, então fica J de A, depois fica, aqui, vale a pena continuar na sequência aqui, temos J de B, depois o M fica J, então fica J de A, e o N fica I, então fica I de B. E aqui temos M fica J, e aqui fica C estrela. Então, o operador S
podemos escrever em forma matricial como sendo somatório Mn, Cn, se escreve M, aqui tem Ma, Nb, Na, Nb, com Mn que vão de 1 até D. Então, essa é a forma matricial do operador de Tomita-Takezaki. Ok? Ok? Vamos fazer uma pausa para ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Tá tudo ok? Tudo certo? Alô? Alô? Tudo ok. Tudo ok, né? Perfeito. Então, agora temos que calcular o adjunto de S d'H. Como vamos calcular o adjunto? Aqui aceito sugestões. Como vocês calculariam o adjunto de um operador? Lembrando que, por exemplo, se eu tenho um operador linear A, como vocês bem sabem, por exemplo, se eu calculo o produto escalar de A atuando no elemento Xi com eta, isso aqui é Xi A adjunto eta, pela definição de adjunto. Então, obviamente aqui estou trabalhando no espaço finito-dimensional, então é tudo mais simples. Então, utilizando esta definição aqui, a gente consegue calcular o adjunto. Só que, no nosso caso, o S é um operador antilinear. Então, quando S é um operador antilinear, por exemplo, se A fosse antilinear, a definição de produto escalar muda um pouquinho. Essa definição aqui, ela é válida para operadores lineares. Ou seja, se eu tenho A de alfa Xi, isso aqui, com Xi, um elemento do meu espaço de Hilbert, isso aqui vai me dar alfa, A de Xi. Então, aqui não muda nada, mas quando eu tenho um operador antilinear, aqui vai me dar o complexo conjugado. Então, isso muda um pouco a definição de adjunto, porque, no caso de antilineares, a definição é que Xi de eta é igual a Xi A de eta e depois complexo conjugado por causa da antilinearidade. Então, a definição de adjunto é esta daqui, no caso de antilineares. Ok? Então, esta é a definição. Isso aqui
qualquer texto de mecânica quântica onde são estudados operadores anti-unitários, por exemplo, tem todas essas convenções. Então, para eu calcular o adjunto de A, eu tenho que olhar para esta quantidade aqui. Ok? Então, eu vou deixar um segundo exercício, isso vai ser importante. Exercício. Calcular o adjunto de S. E, em particular, mostrar que S, o adjunto, é Mn, Cn, C estrela, M, e aqui tem Na, Mb. MB. MA, desculpe. MA, deixa eu também. MA, NB. Ok? Então, com relação ao S, né, eu vou descrever o S aqui embaixo, para a gente ver a diferença. O S é somatório em Mn de Cn, C estrela M, aqui tem M de A, N de B, N de A, N de B, ok? Então, é basicamente a mesma estrutura, mas há uma troca, né? Há uma troca nesse fator aqui, é justamente devido à operação de cálculo do adjunto, ok? Então, isso aqui é um segundo exercício bem interessante, ok? Calcular o adjunto de S. Se vocês não conseguirem, a gente vai abrir os cálculos na próxima aula. Só uma dica para fazer esse cálculo. Vocês podem escrever de forma... Vocês sabem que esse DAGA sempre pode ter uma representação matricial, então você escreve para esse DAGA um objeto genérico, ômega Mn, Na, Mb, Ma, Nb. Isso aqui escreveram aqui um coeficiente genérico. Então, esse aqui sempre podem escrever, porque isso aqui vem da representação matricial do operador. E aqui vocês não conhecem esses coeficientes. Agora, o problema é calcular esses coeficientes. Então, agora vocês utilizam a definição de produto interno. Então, vamos utilizar essa definição aqui. Então, S é agora aqui por exemplo, eu posso utilizar um elemento da base, por exemplo, MA, NB, e depois eu faço o produto com outro elemento, IA, JB, e aqui aplico a definição
de produto interno, de produto escalar. No caso, antilinear. Então, isso aqui eu sei calcular, porque aqui tem S, eu sei quanto vale a ação sobre esse elemento aqui. Por outro lado, utilizando a definição de produto escalar, no caso antilinear, e temos que isso aqui vai ser igual a... então, isso aqui é xi, isso aqui é eta, então isso aqui vai ser S da H atuando em eta com I. Então, isso aqui é totalmente conhecido. Então, aqui, né, eu posso calcular os coeficientes ômega mn e, portanto, vou calcular o adjunto de S. É muito simples, né? Ok? Então, isso é o procedimento, mas vale a pena você se debruçar um pouquinho sobre essas contas, né? Tem uns detalhes, assim, um pouquinho delicados, né? Então, S é S da H. São dados por estas expressões aqui. Uma vez que eu tenho S da H, né, eu posso agora prosseguir com a decomposição polar, ou seja, escrevo S como sendo J delta 1 meio, né, sendo que J é anti-unitário e delta é hermitiano positivo, né. Lembrem que J ao quadrado vale 1, que J delta J é delta menos 1, e S da H vale delta 1 meio de J, que é a mesma coisa utilizando esta propriedade aqui, é J delta menos 1 meio. Portanto, S da H, S, vai ser J delta de menos 1 meio, J delta de 1 meio, mais J delta de menos 1 meio J é delta de 1 meio, então eu vou ter delta de 1 meio, delta de 1 meio igual a delta. Então eu posso calcular o delta, né, atuando com S da HS. Então, vamos calcular delta sobre um elemento qualquer da base. Então, isso aqui vai dar S da H, S, calculado em IA, JB. Então, vamos fazer com calma. Então, aqui temos S da H de S atuando neste elemento aqui. Então, quando S atua nesse elemento, ele dá C de I, ok? Dividido C estrela J. E depois aqui vai dar J de A, I de B. Porque houve a troca. E agora temos que calcular S da H sobre este elemento aqui. Lembrando que S da H é antilinear. Então, como ele é antilinear, eu tenho que tomar o
complexo conjugado disso. Então, isso aqui vai ser C estrela de I dividido CJ, e depois vai dar um S d'H, finalmente, sobre o elemento de matriz, que é JA I de B. E agora, isso aqui vai dar C estrela I. Lembrando, temos a expressão de S d'H, que é essa daqui. S d'H, essa daqui. Então, o delta vai ser CI, CI, CJ, CJ, IA, J. Ou seja, o operador chamado de operador modular vai ser CI ao quadrado, CJ ao quadrado, I de A, J de B. E aqui já dá para ver que ele é positivo, né? Aqui aparece o módulo ao quadrado desses coeficientes, e tem uma outra propriedade. O delta não troca, né? Delta de I de A, JB, né? Aqui esqueci de colocar I de A, JB, é CI ao quadrado, CJ ao quadrado, I de A, J de B. Ou seja, o delta, né? Aqui eu tinha IJ, e depois eu tenho IJ. Ou seja, o delta, ele só muda um pouquinho este coeficiente aqui, ok? Então, isso aqui é a ação do delta. Vamos ver também o J também. Uma vez que eu calculo o delta, depois o J é simples, porque eu tenho J de delta, o meio. Então, como que eu posso calcular o J? J vai ser S de delta menos o meio. Então, aplicando J em IA, JB, a gente vai ter imediatamente o seguinte resultado. J vai ser CI, C estrela J, depois aqui vai ser raiz de CI ao quadrado, CJ ao quadrado, menos 1, é aqui, J, I. Então, o operador J é que faz a troca. O operador delta não. Então, quando a gente olha para J delta, o meio, o operador delta não faz a troca, o operador J faz a troca entre Alice e Bob, e, portanto, o S também troca entre Alice e Bob. E, obviamente, esta quantidade aqui depende só da fase dos coeficientes CI e CJ. Né? Por exemplo, se CI e CJ são reais, não tem fase, então esta quantidade se simplifica a 1, e, portanto, J vira o que se chama, na mecânica quântica, de
flip operator, ou seja, ele simplesmente um operador de troca. Flip operator. Isso, por exemplo, acontece no caso em que todos os coeficientes são reais. Por exemplo, aqui tem 0, 0, B mais o R, 1A, 1B, dividido raiz de 1 mais R ao quadrado. Nesse caso, o J é exatamente isso aqui. Ok? Muito bem. Então, temos o S, temos o S d'H, temos o delta e temos o J. Então, agora podemos analisar as propriedades destas quantidades aqui e a relação que, por exemplo, estas quantidades têm com, por exemplo, a matriz densidade. A matriz densidade. E, portanto, com a entropia. Entropia. Ok? Então, vamos fazer o exemplo, um exemplo o mais simples possível. Depois, na aula que vem, a gente vai fazer um exemplo um pouco mais requintado. Então, vamos pegar justamente o caso de um espaço de Hilbert de dimensão 2. Então, vamos considerar esse estado aqui, 1B, normalizado. Aqui temos 1 mais F ao quadrado. F tem um certo valor, ok? F tem um certo valor. Um certo valor. Então, temos que delta atuando 0, 0, né? O delta vai ser C0 dividido C0. Aqui não muda nada. 0, 0. Depois o delta atuando em 1A, 1B também. Não muda nada. 1A, 1B. Agora, vamos atuar com o delta sobre, por exemplo, 0, 1. Ok? Então, pela definição do delta, temos 0, 1, então vai dar 1 sobre F ao quadrado, 0 de 1. É o delta de 1, 0, vai dar F ao quadrado de 1, 0. Então, a gente vê que 0, 1 é autoestado de delta com alto valor, 1 sobre F ao quadrado, e 1, 0 é autoestado com alto valor, F ao quadrado. Okay? Isso aqui é o delta. O J, a gente tem também 0 de 0. Não muda nada. Porque mesmo trocando, não acontece nada. J com 1 também não muda nada. 1 de A, 1 de B. E depois, J, 0A de 1, aqui muda, aqui troca 1 com 0, e o J de
1 com 0. Também troca, e aqui vai dar 0, A, 1B. Ok? Então, temos J e delta, e, portanto, temos S. S dá. Então, vamos ver algumas propriedades interessantes. Então, primeira propriedade. Vamos supor que, por exemplo, φ seja um autovalor de delta com, por exemplo, digamos, autovalor lambda ao quadrado, né? Com lambda diferente de 1, ok? Por exemplo, esse caso aqui. Ok? Então, se φ é autovalor de delta com lambda ao quadrado, então Jφ é autovalor de delta com autovalor lambda menos ao quadrado. Ou seja, o J troca os subespaços dos autovetores de delta. Isso é simples de ver, porque vamos atuar com delta em cima de Jφ. Então, aqui agora eu posso utilizar a propriedade que J é delta menos 1 de φ. Então, como delta é autovalor com lambda ao quadrado, delta menos 1 vai me dar 1 sobre lambda ao quadrado, J de φ, que é o que eu queria mostrar. E, portanto, isso significa que φ, J de φ, é sempre 0, porque φ pertence a lambda ao quadrado, e J de φ a 1 sobre lambda ao quadrado. Ok? Então, vamos verificar isso. Vamos, por exemplo, pegar o caso 1, 0. Então, a gente tem delta 1A 0B igual a F ao quadrado. E aqui tem 1A 0B. Agora vamos atuar sobre isso com J. Então, J 1A 0B. Isso vai trocar. Então, se eu calcular agora, isso é o meu φ. Se eu calcular φ com Jφ, isso aqui vai me dar justamente produto escalar entre 1, 0, aqui vai ser AB, com 0A, 1B, que é 0. São ortogonais. Ok? Então, essa é uma propriedade importante. Depois, um exercício que eu queria que vocês fizessem é o seguinte. Isso vai ser importante para a teoria quântica de campo, como aplicação. Então, utilizando... Então, vamos supor que eu tenha um φ que é autovalor, que é autoestado de delta com autovalor lambda ao quadrado. Sempre lambda diferente de 1, senão não vou ver nada. Então, eu posso construir esses 4 estados, 1 menos lambda ao quadrado, 1 meio, né? Aqui, como tem o sinal menos, tomo também lambda entre 0 e 1, né? A gente vai ver, porque na próxima aula vamos fazer um
um exercício um pouco mais requintado, tomando um espaço de Hilbert de dimensão infinita. E aqui eu pego 1 mais S, atuando, enfim. Depois eu vou introduzir esse outro estado, 1 menos lambda ao quadrado, 1 meio, 1 mais S de φ. E depois vou introduzir G1, que é 1 menos lambda ao quadrado, 1 meio. E aqui eu tomo o complexo conjugado. Aqui é S, F1, F2 é S, G1 é G2. Aqui tem um I φ, G2 vai ter um sinal menos, 1 menos lambda ao quadrado, 1 meio. Aqui é 1 mais S d'H, aqui é I φ. Sendo que, por exemplo, eu posso pegar φ, vamos fazer um exemplo explícito, vamos pegar φ como sendo o estado 1A, 0B. A gente sabe que ΔΦ é autovalor, tem R ao quadrado de φ. A gente chama de R ao quadrado, ou lambda ao quadrado. É a mesma coisa. Então, vocês podem utilizar explicitamente esse estado aqui. Então, o exercício é calcular FI, FJ, GI, GJ e FI, GJ, com I, que vai de 1 a 2. Então, calcular todos esses produtos escalares e ver quanto dá, ok? Isso vai ser muito importante na teoria quântica de campo, mas já dá para fazer tudo explicitamente na mecânica quântica, né? Então, eu tenho um φ, né, que é um autovalor de delta, né? E aí eu construo esses 4 estados. E depois eu vou estudar as propriedades dos produtos escalares destes estados aqui. Ok? Perfeito. Vamos fazer uma pausa. Perguntas? Dúvidas? Alô? Tudo ok? Tudo aqui, professor. Tudo ok, né? Tudo certo. São exercícios, nesse caso aqui, o espaço de Hilbert é muito simples, né? Tem um espaço de Hilbert bidimensional. Então, realmente é, digamos, um cálculo elementar, né? E agora vamos ver uma primeira propriedade, vamos ver a relação entre o operador modular delta, o operador modular delta e a matriz densidade. Isso vai ser muito interessante para vocês entenderem a importância de delta, porque através da matriz densidade depois eu consigo definir entropia, enfim,
calcular emaranhamento. Então, o delta tem a ver com a matriz de densidade, que, por sua vez, me permite calcular a entropia. E, portanto, decidir sobre as propriedades de emaranhamento do meu sistema. Por isso que essa construção de Tomita Takezaki é extremamente relevante. Então, vamos voltar no estado ômega. Então, o estado ômega, ele é CI, I de A, I de B. Então, trata-se de um estado ômega igual a 1. Então, obviamente, trata-se de um estado puro, né? E a matriz densidade do meu sistema AB, como um todo, vai ser esta daqui. Ok? Então, agora, vamos calcular a matriz de densidade do subsistema A. Então, a gente vai ter que fazer o traço sobre o subsistema B. Então, isso significa que eu vou ter que calcular aqui J, vamos inserir uma base de B, ômega, e aqui, ômega, uma base de J. Perfeito. Então, vamos calcular J ômega, isso é muito simples. J ômega vai ser J ômega, se eu não me engano, vai ser CJ, e aqui vai dar J de A, ok? Esse aqui vai ser o complexo conjugado, portanto, Rho de A vai ser somatório em J, CJ ao quadrado. E aqui vai ser I de A. I de A. Então, é uma matriz, densidade misturada, justamente porque o estado é emaranhado. Rho de B, obviamente, vai ser a mesma coisa, J, só que vai trocar a base, vai ser I de B, I de B. Eu posso também calcular, isso aqui é uma matriz, né? Isso é uma matriz D vezes D, eu posso calcular também a inversa, né? Rho menos 1 de B, não é nada mais do que J, 1 sobre CJ quadrado, e aqui vai ser IB de B. Perfeito. Ok? É simples, né? Por exemplo, se eu fizer Rho de B, Rho menos 1, né? Então, isso vai se contrair com isso, né? Digamos que isso seja J. Então, aqui vai me dar uma delta IJ. Então, o CJ vai embora com isso aqui. Então, aqui vai me dar exatamente a identidade. Perfeito. Então, agora vamos ver quem é o delta. Quem é o delta? Então, o delta, a gente já escreveu aqui, né? O operador delta. Escrevemos o delta de forma geral, esse aqui. Precisamos dele em forma matricial, então vamos escrever delta como sendo identidade, delta, identidade. Então, isso aqui vai ser
somatório em IJ de CI ao quadrado, CJ ao quadrado, IA e de A, e aqui vai ser J de B. J de B. Então, o primeiro termo, isso aqui vai me dar a matriz densidade Rho de A. Então, isso aqui é Rho de A. O segundo termo vai me dar o inverso da matriz densidade de B. Aqui tem os coeficientes CJ ao quadrado, que são esses aqui. Então, o delta é igual a Rho de A tensor Rho menos 1 de B. Ok? Então, esta é uma fórmula muito importante. Esta fórmula faz a ligação entre o operador modular, que é J delta meio, e a matriz densidade do meu sistema. Ok? Então, vocês podem imaginar como fica, como é importante o conhecimento de delta, porque eu tenho acesso à matriz de densidade, eu tenho acesso à entropia. Ok? Então, em particular, eu vou mostrar um pouquinho agora, é possível estabelecer diretamente uma relação entre delta e a entropia, né? E esta fórmula se mantém mesmo quando não existe a matriz densidade, que é o caso da teoria quântica de campo. Porque não é tão simples. Na teoria quântica de campo tem um contínuo de estados, então não é tão simples dizer o que é uma matriz de densidade, é infinita, é complicado. Mas mesmo quando não tem a matriz de densidade, sempre tem o operador delta. E, portanto, sempre tem uma maneira de acessar a entropia, né? E aqui vale a pena mencionar uma construção generalizada do operador de Tomita-Takezaki, chamado de operador de Tomita-Takezaki relativo. Tomita-Takezaki é relativo. Isso é uma construção que agora vocês podem apreciar muito, vocês podem fazer, porque tem todos os meios para poder desenvolver isso. Então, para construir, o operador de Tomita-Takezaki relativo está justamente diretamente relacionado com a entropia relativa. Isso é, a entropia relativa é um dos medidores do emaranhamento, é uma quantidade muito importante, muito estudada. E a entropia relativa é definida da seguinte forma: eu tenho dois estados, ômega e φ. Então, a entropia, então eu tenho uma matriz de densidade, ômega, Rho de φ. Então, a entropia relativa, ela é definida como sendo menos Rho de ômega do logaritmo de Rho de ômega menos Rho de ômega do logaritmo de Rho de φ. Ou seja, é a entropia de ômega relativa ao estado φ.
Então, é uma diferença, isso é muito importante na teoria quântica de campo, essa quantidade é geralmente finita, tem um monte de propriedades, ela é muito estudada, é um dos medidores do emaranhamento. Então, considerando o caso da entropia relativa, a gente pode introduzir um operador de Tomita-Takezaki relativo. Então, temos um espaço de Hilbert, temos uma álgebra de von Neumann, temos um estado cíclico e separável, e vamos introduzir um outro estado cíclico e separável, fim. Então, eu tenho dois estados cíclicos e separáveis. Isso é muito fácil de construir. Por exemplo, no exemplo bidimensional, né? Por exemplo, como ômega, eu posso pegar 0, 0 mais 1, 1. E, por exemplo, como φ, posso pegar... Isso aqui é um dos estados de Bell. E, como φ, posso pegar um outro estado de Bell. Por exemplo, 1, 0 mais 0, 1 dividido por 2. Os dois são maximamente emaranhados. E são cíclicos e separáveis. Então, nesse caso, se define um operador de Tomita-Takezaki, dito operador relativo, que depende de ômega e de φ, e que atua da seguinte forma: a ômega é igual a estrela de φ. Essa é a definição. Vocês podem agora trabalhar esta definição aqui, utilizando esses dois estados cíclicos e separáveis. Esses fazem a mesma construção feita antes. Então, a gente pode usar a decomposição polar de novo. Então, vai ter um J ômega de φ, delta, 1 meio de ômega de φ. É possível mostrar isso, uma fórmula muito interessante de Araki, chamada fórmula da entropia de Araki dos anos 70, que é a entropia relativa. Então, a entropia S ômega φ, S ômega φ, não é nada mais do que ômega logaritmo de delta de ômega φ de φ. Então, conhecendo delta, calculando esta quantidade aqui, a gente tem acesso direto à entropia relativa e, portanto, a um dos medidores do emaranhamento. Esta fórmula se mantém para qualquer tipo de espaço de Hilbert, para qualquer álgebra de von Neumann, estados cíclicos e separáveis, e, portanto, ela vale também em teoria quântica de campo, de fato é muito utilizada. Né? Então, isso dá uma ideia, né? Por exemplo, naquela tese do aluno do Casini, que a gente colocou no Drive, e também nas aulas do Witten, esta fórmula aqui é muito discutida, é muito utilizada para justamente estudar a entropia relativa, ou seja, este medidor de emaranhamento, no caso de modelo de teoria quântica de campo. Então, estudar o emaranhamento em teoria quântica de campo. Então, hoje avançamos um pouquinho, acho que é um bom momento para parar, avançamos um pouquinho
no estudo do operador de Tomita Takezaki na mecânica quântica, fizemos exemplos muito simples, de bidimensionais, a gente se acostumou com S, com J, com delta, com estados cíclicos separáveis, e estudamos algumas propriedades destes objetos aqui. Eu dei alguns exercícios. E queria dar um último exercício, isso é interessante. Então, vamos considerar, por exemplo, um espaço de Hilbert de dimensão infinita. Ok? Então, aqui, por exemplo, vamos pegar dois osciladores. Então, eu tenho a base de um oscilador, a cruz, NA, NA, aqui o vácuo. Eu tenho a base do outro oscilador, B, cruz, NB, dividido, NB, certo? E como estado cíclico separado, a gente pega esse estado aqui, 1 menos lambda ao quadrado, meio, somatório, em n, de 0 a infinito, lambda n, e aqui pega NA, NB, ok? Sendo que NA, NB é a cruz, N dividido da raiz de N, B cruz, N dividido da raiz de N. Então, isso aqui, obviamente, lambda, né? Esse fator aqui, como a gente já viu, vem da normalização desse estado, né? Então, ômega é normalizado a 1, e, portanto, como esta quantidade aqui tem que fazer sentido, lambda varia entre 0 e 1, então o exercício seria construir os operadores de Tomita Takezaki, S d'H, delta e J, neste caso, infinito dimensional, utilizando o estado cíclico separável, ômega. Então, em particular, estudar todas as propriedades de delta e J, estudar os autovalores de delta e construir estes 4 estados aqui, com a mesma definição, só que agora Φ é sempre um autovalor de delta, só que agora a delta está atrelada a espaço infinito dimensional com estado cíclico separável, ômega. Ok? E depois, assim, se vocês quiserem, eu posso calcular, isso vai ser interessante, calcular o operador de Tomita Takezaki relativo também. Calcular o operador de Tomita Takezaki relativo, ou seja, ver a diferença que tem quando eu tenho 2 estados cíclicos e separáveis, tenho um estado ômega e um estado φ, ao invés de ter um estado só. Aqui tenho 2 estados. Obviamente, ambos são cíclicos e separáveis, portanto, isso aqui é bem definido, porque isso aqui é um espaço denso, isso aqui é um espaço denso, ambos são separáveis, portanto, se um é 0, também o outro vai ser 0, e por aí vai. Então, é tudo consistente. Isso é uma generalização importante da construção de Tomita Takezaki, chamado de operador relativo, e tem uma relação direta via fórmula de Araki com a entropia. Então, isso se eu não me engano, tem um capítulo
naquela tese do aluno do Casini, onde se faz um cálculo explícito da entropia relativa, no caso da álgebra de von Neumann, da álgebra de Weil, né, com os operadores de Weil, chamados também de estados coerentes, né. Então, vai ser bem interessante vocês olharem esse capítulo, ver como se calculam, se faz o cálculo, por exemplo, da entropia, no caso dos estados coerentes, né. Então, acho um ótimo ponto para parar. Então, na próxima aula, eu pretendo reforçar um pouquinho ainda certos conceitos desses operadores, dessa construção, e aos pouquinhos, assim, migrar para a teoria quântica de campo e enfrentar o emaranhamento em teoria quântica de campo. E agora temos todos os ingredientes. Temos os campos mirrored, temos a quantização canônica, sabemos as propriedades dos férmions, sabemos as propriedades dos escalares, as álgebras de von Neumann, temos a construção de Tomita-Takezaki, o teorema de Schlieder. Então, realmente podemos agora atacar a questão do emaranhamento em teoria quântica de campo através de exemplos, digamos, relativamente simples, ok? Tá ótimo, então. Então, eu abriria um pouquinho a discussão e acho que o ponto está ótimo mesmo para terminar a aula de hoje. Vamos ver se tem alguma pergunta, se tem alguma dúvida. Certamente vale a pena refazer todos esses cálculos com os exercícios, né? Os exercícios propostos realmente são importantes, né? Isso. Para vocês, assim, se familiarizarem com toda essa construção de Tomita-Takezaki. Isso. Vamos ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Tudo certo? Sim. Só para confirmar mesmo, quando você escreveu a fórmula de Dirac, Sim. Aquele S ali está se referindo à entropia relativa, certo? Sim, esse é a entropia relativa. Isso. Tá. Porque ela acabou usando o S para o operador de Tomita-Takezaki, o mesmo S para a entropia relativa, era só para confirmar. Aonde? Esse aqui? Aqui é θ ômega φ. É esse o operador. E aí na página anterior, o S ômega φ era o operador de Tomita-Takezaki. Isso é... sim, isso é a entropia. Isso gera uma certa confusão, porque normalmente o operador de Tomita-Takezaki tem o mesmo símbolo da entropia, mas esse é a entropia, Perfeito. O operador de Tomita-Takezaki é sempre J delta ao meio. Isso. Perfeito. A gente deveria colocar a entropia ou utilizar um símbolo diferente, mas a entropia é sempre com S, né? Porque também esse operador enfim, a gente aceita uma certa confusão, mas está tudo claro, isso está ótimo. Sim. Aí na definição de entropia relativa, eu fiquei curioso, se eu puder voltar na página, Sim. se são aqueles mesmos. É essa aqui mesmo. Não, um passo atrás, aí ômega φ, é isso mesmo? Sim, a entropia, basicamente você está interessado em ômega, né? Uhum. Então, seria a entropia de emaranhamento, seria simplesmente Rho de ômega log de Rho de ômega, correto? Uhum. Agora, justamente você subtrai aqui alguma coisa relacionada a um outro estado φ. Então, por isso que é chamado de entropia relativa, porque seria a entropia de ômega relativa ao estado φ. E isso tem muita vantagem calcular isso, porque normalmente essa quantidade é finita, enquanto este objeto aqui é infinito, tem divergências universais, é meio complicado. Então,
a ideia de você subtrair alguma coisa, então se define uma entropia com relação a um outro estado, isso tem muitas vantagens. Entendi. Eu só acho engraçado o Rho de ômega fatorar, né, na expressão. Sim, fatora. É sempre, o Rho de ômega é o mesmo, só que é dentro do logaritmo que tem o φ. Isso. Entendi. Valeu, professor. Obrigado. Isso. Mais perguntas? Alô? Tudo certinho? Mais dúvidas? Tudo ok, né? Então, tentem refazer os cálculos e os exercícios propostos. Isso vai ser importante. Esse exercício aqui das 4 funções, essas 4 funções a gente vai utilizar muito, né? Então, basicamente são as mesmas, né? Então, elas podem ser definidas também no caso bidimensional. Então, vale a pena estudar esses 4 vetores e ver todas as propriedades que esses 4 vetores possuem, porque esses 4 vetores vão entrar diretamente com as devidas modificações, vão entrar diretamente na desigualdade de Bernoulli, na teoria quântica de campo, ok? Essas quantidades F e G vão fazer o papel de funções testes, ok? Muito bom, então. Então, tá ótimo. A gente se vê na quarta-feira, tá ok? Tá bom. Tá ok, professor. Até quarta. Tá bom, até quarta, então. Tchau.